pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que um dos inscritos mandaram para mim, que é sobre ser transexual nas décadas passadas. E eu fui a fundo buscar alguns assuntos porque, gente, eu já sabia dessas histórias. Eu conheço muito bem, só que eu fui procurar as datas certinhos, os nomes certos também para vocês não terem dúvida em nada e para mim não falar bobeira aqui, né? Porque para mim guardar números e nomes é bem complicadinho. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta também, comenta assuntos que eu vou trazer para vocês, como esse que eu estou trazendo hoje, tá bom? Então vamos lá. Transsexual é uma coisa um pouco complexa demais para as outras pessoas que não são trans. Por quê? A vivência nos traz uma experiência legal disso. A vivência nos traz exemplos do que é ser uma pessoa trans. Mas quem não vive essa realidade pode ficar confuso e pode dar nomes ridículos sobre a nossa condição, a maneira com que a gente vive, como a gente se enxerga e principalmente o porquê que a gente não se identifica com o nosso gênero designado no nascimento. Ser trans é nada menos do que isso, não se identificar com o gênero ao qual você foi designado quando nasceu. Quando o médico fala, isso aqui é uma menina, isso aqui é um menino, você cresce e você entende que você não se identifica com aquilo. Mas como isso é possível? É super possível. Muitos de nós sofremos disforias 24 horas por dia, as outras pessoas não. Mas alguns de nós, a maioria pelo menos, sofre disforia sobre o corpo, sobre os seios, sobre órgãos genitais, sobre a face, sobre ter pouco ou muito pelo, dependendo de se você é homem ou mulher trans. Mas o importante de tudo isso é que se você não é trans e está assistindo esse vídeo, preste atenção. Mas também você está assistindo esse vídeo, se daqui 1 mês, 2 meses, você ter aprendido tudo que eu falei, é bom você pesquisar. Porque a cada dia, a diversidade de gênero e de orientação sexual tem aumentado muito. Então, para mim, como eu sou conselheira LGBT, eu preciso saber das coisas, eu preciso estar o tempo todo estudando, pesquisando e lendo e me atualizando. Porque atualiza muito rápido, de ano após ano, muitas coisas surgem. Então, muitas pessoas que são LGBT, sei lá, há 20 anos atrás, que se identificou como LGBT, hoje não tem nada de orientação nem conhecimento sobre pessoas trans e por isso praticam o preconceito, como eu falei em outros vídeos, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre ser trans. Ser trans é considerado homossexualidade, o que a gente hoje sabe que isso não é uma realidade. Existem pessoas trans homossexuais? Existem, porque existem pessoas trans gays, pessoas trans lésbicas, pessoas trans bi, existe, mas de gênero é diferente. Orientação sexual é com quem você se relaciona. Identidade de gênero é como você se identifica. Então é muito importante a gente diferenciar uma coisa da outra, para você entender, para começar a entender aí. Se você é um homem trans e você é uma mulher hétero, por exemplo, a outra pessoa, se você se relacionar com uma pessoa, um homem trans, você não se torna lésbica, porque a identidade de gênero dele não tem nada a ver com orientação sexual. Então, sempre quando você ouve homem trans, mulher trans, foque no homem e mulher. Esquece o trans. Se aquela pessoa é um homem trans, você vai tratar no masculino, aquela pessoa é um homem independente do seu órgão genital, independente se faz ou não tratamento hormonal, beleza? É muito importante todo mundo saber. E é ruim ficar repetindo, mas tem que ficar repetindo, tá, gente? A primeira evidência de pessoas transexuais, segundo alguns pesquisadores, segundo alguns livros, são os eunucos. Eunucos a gente encontra na Bíblia, a gente encontra em historiadores da Grécia, de Roma, a gente vai encontrando esses eunucos. Antigamente era achado que esses eunucos se desprivilegiavam, tiravam seu privilégio de ter um órgão genital, que eram homens, simplesmente para servir ao rei ou para cuidar da casa das mulheres do rei, porque eram muitas. Só que depois foi sendo relatado que muitos desses eunucos, eles se sentiam mal de serem tratados como homens, então eles queriam muito ser mulheres. Então, ali que surge o termo transexual, mas não é considerado trans, tá, gente? Hoje em dia, a gente vê
toda essa condição deles, toda essa vivência deles como sendo trans. Mas antes isso era simplesmente classificado como homossexual. Por isso que muitos estudiosos, até da teologia, usam a Bíblia para dizer que os eunucos eram sim pessoas homossexuais. E na Bíblia aprova os eunucos, certo? Mas não vou entrar nesse assunto que eu não quero muito falar sobre isso. Mas enfim, os eunucos foram, digamos, os pioneiros da transexualidade, mas não era considerado com esse nome, tá, gente? Para vocês terem uma ideia o porquê que ainda há muitas dúvidas sobre o assunto, é porque só existem 40 anos de pesquisa. E isso para a ciência e para a medicina é muito pouco. Porque como eu falei para vocês no início desse vídeo, a diversidade é enorme. Então a cada dia a gente descobre mais coisas. Então imagina, só 40 anos é muito pouco. Então tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para ser aprovada, tem muita coisa para ser tratado pela medicina, muita evolução. A gente hoje já tem a redesignação sexual. As pessoas passam bem dessas cirurgias, antes não acontecia isso, eu já vou falar com vocês sobre isso. Então hoje a ciência já está muito avançada, mas ainda falta muito para ela ficar boa sobre o assunto ser transexual, certo, gente? Porque não é uma coisa muito conhecida, tá? Na década de 20 foi que surgiu os primeiros relatos de cirurgia para mudança de sexo. Então só foi na década de 20 que teve aí os relatos das primeiras cirurgias. Essas cirurgias não eram legalizadas, eram ilegais. Por quê? Porque até 2010 era considerado a transexualidade como um transtorno mental, como a esquizofrenia, que é um termo psiquiátrico, que é que a pessoa não tem várias múltiplas faces ou múltiplas personalidades, alguma coisa assim. Só a partir de 2010, graças à França, que foi o primeiro, não sei se que tem raiva da França, foi os primeiros a falarem que não era transtorno mental. Então eles tiraram de só depois que os outros países foram retirando esse negócio de doença mental. Então a partir dali só é que foi feito as cirurgias, né, de forma legal. Porque antes ou eram experimentais ou eram ilegais, tá? Era simplesmente isso. Não tinha outra coisa. E além disso, muitos médicos ainda acreditavam que isso podia ser alterado ou mudado, como ainda existem essas pessoas idiotas hoje que acham que isso pode ser mudado ou alterado, tá? Eu quero falar, gente, sobre a mãe dos trans no mundo, não aqui no Brasil, no mundo, que é Lili Elbe, que antes era Einar Wegener, que era um pintor dinamarquês que se propôs a fazer todas as cirurgias de mudança para se tornar Lili Elbe. Ela foi assim incrível para nossa história. É uma história emocionante. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista o filme Garota Dinamarquesa. Eu tenho. É retratado ali várias coisas do diário da Lili, que foi transformado em livro depois, que eu também vou deixar aqui para vocês, que fala sobre como ela se sentia em relação a isso. E o importante dessa história, e até importante você que é casado com alguém que não entende por você ser trans, ou se você é casado há muitos anos e agora você descobriu trans e essa pessoa não te apoia, mostre, porque naquele tempo, a esposa dele apoiou completamente toda essa mudança para que Einar Wegener se tornasse Lili Elbe. Então é muito importante que vocês vejam, porque mesmo sendo um tabu e mesmo ela foi diagnosticada com vários transtornos e fizeram várias coisas nela, ela foi assim a nossa mãe, a mãe dos trans, porque ela fez todos os processos cirúrgicos, mas infelizmente, como a medicina não era tão avançada naquele tempo, ela morreu de complicações médicas. Aparentemente parece que tentaram implantar um útero nela, que o maior sonho dela, ela falava nos diários que era ser mãe. O corpo rejeitou, então ela teve graves problemas e ela acabou morrendo. Mas é muito interessante que tem um dos escritores que fala que a gente não sabe se era exatamente isso que a Lili falou, mas é baseado no diário dela, que pelo menos ela ia morrer sendo a mulher que ela sempre foi. Então é muito interessante, então assista o filme Garota Dinamarquesa para vocês entenderem mais sobre esse assunto, certo, gente? Também teve aqui no Brasil uma pessoa que realizou uma cirurgia gratuita, que foi em
Campinas. Então, assim, ó, foi a Bianca Magro, a primeira transexual a ser operada gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, em 8 de abril de 1998. Então, ela foi a primeira pessoa sendo atendida gratuitamente. Mas antes disso, é muito importante que vocês lembrem que, antes disso, as cirurgias eram feitas de formas ilegais em outros países. Só se tornou legal e aprovada após essa retirada do transtorno mental, porque os médicos que faziam essas cirurgias, eles eram excluídos da medicina ou presos, que foi o que aconteceu com um médico no passado, por fazer a cirurgia de mudança de gênero ou a redesignação sexual. Então, gente, era considerado transtorno mental. Antes disso, era considerado como homossexualismo, porque as pessoas não tinham a noção de que aquela pessoa se identificava com outro gênero. Eles achavam simplesmente que era uma pessoa homossexual. E até hoje existe esse preconceito. Por isso que muitos homens trans e mulheres trans se sentem mal por serem tratados com o seu gênero de nascimento. Então, se você conhece um homem trans, que é o meu caso, você deve tratar no masculino. Se você conhece uma mulher trans, você deve tratar ela no feminino, porque você provoca uma revolta, não só nessa pessoa, como em toda a comunidade trans, quando você não respeita o nome social, quando você não respeita os termos devidos usados para essas pessoas. Então, se você é LGBT, procure saber o que é a sua sigla. Procure entender todas as siglas para que você possa saber respeitar todos. Porque se você pratica transfobia, você está sendo uma pessoa daquelas que você odeia. Você está sendo um Bolsonaro da vida, você está sendo um Trump da vida, você está sendo um homofóbico da vida. Porque muitas vezes você é homossexual e julga um trans, você está sendo aquela pessoa que você mais odeia. Aquela pessoa, aquele familiar que pratica esse preconceito com você. Então tome cuidado com o que você faz. Eu já falei em outros vídeos que muitos trans reclamam de sofrer preconceito dentro da própria comunidade LGBT. E isso é uma realidade. A gente sofre preconceito. Quando existem lá as coisas perguntando, eu vejo muitas pessoas excluindo as pessoas trans. Mas não façam isso. A comunidade LGBTQI+, é para agrupar, é para incluir todas as pessoas que são consideradas anormais diante da sociedade heteronormativa. Então pesquise mais, cuidado com o que você fala, não pratique preconceito e estude. É importante estudar para você lutar pela causa. E quando você levantar a bandeira LGBT, você está levantando todas as bandeiras realmente, e não só o seu. Não só o L, não só o G, não só o B e também não só o T. Levantar todas as bandeiras, porque a gente é uma comunidade, é uma família. E a gente só vai derrotar esses transfóbicos, homofóbicos e enfim, se a gente se unir. Então se unam e estude. E muito obrigada a Lili Elbe, aonde ela estiver, porque ela abriu as portas para todos nós que somos trans no mundo inteiro. Obrigada, mãe. Valeu. E é isso aí. Até o próximo vídeo.